Olá pessoal, meu nome é Marcos Sócrates aqui e seja bem-vindo ao Inglês Automático em 213 dias e uma noite. Bom, eu acredito que vocês já fizeram, já viram alguém fazendo, alguém já falou pra você o seu curso na escola, a algum lugar, você já viu alguém falando pra você fazer isso, você já fez com inglês, que é você aprender palavras, aprenda vocabulário. Acredito que você já estudou inglês na escola, principalmente no ensino médio. E lá no seu livro de inglês atrás tem uma lista de vocabulário que você estudava. Você tinha o seu caderninho, você anotava a frase e a tradução. E você escrevia lá 5, 6, 10 vezes aquela palavra para decorar. Então bora decorar a palavra. E tinha aquela lista enorme de vocabulário, aquela lista enorme chata de vocabulário. É muito vocabulário, é muita coisa. Que você às vezes nem vai precisar. É incrível. Mas será muita coisa para você aprender. Muito vocabulário. Acho que eu acredito que você já acabou fazendo isso. Ao meu ver, é bem chato. E se eu te falar que isso não te ajuda? Isso pode acabar te prejudicando. Sim, você aprendeu uma palavra, só palavra, um verbo. To love, to hate. Você anota lá, verbo amar e odiar. Você anota, tradução, repete 5, 10 vezes no seu caderno. Pô, decorei a frase, decorei a palavra. Não te ajuda. Não te ajuda. Eu tenho claro que você estava aprendendo do método errado. Se você quer falar inglês fluentemente, automaticamente, não é assim que você vai fazer. A gente não aprende palavras. Vamos lá, a gente não aprende palavras. Você não vai mais ter o seu caderninho, a sua lista de vocabulário, você não vai mais pegar o seu dicionário e começar a aprender e escrever palavras no seu caderno. Você não vai estudar mais assim. Não, acabou. Se você achava isso chato, uma maravilha, você não vai precisar mais fazer isso. Acabou, não vai mais poder palavras. O que você vai fazer? Nós iremos aprender frases e não palavras isoladas. Simples, você não vai mais estudar palavras isoladas, você vai aprender frase. É com frase que a gente estuda um idioma novo. São com frases que a gente estudou português na escola. Nossos pais ensinaram com frases e não palavras isoladas. É a forma que as pessoas aprendem, é a forma que o americano aprende. O americano, ele não aprende com uma lista de vocabulário. Pô, bora anotar um monte de vocabulário. Não aprende assim não. Ele aprende com frases. Você sabe como é que eu sei disso? Não é porque infelizmente eu não tive a oportunidade para os Estados Unidos, mas eu conheço professores nativos de lá. E um deles, que eu nomeio, A.J. Ho, um dos professores de inglês mais famosos dos Estados Unidos, pelo menos. Pra mim, é do mundo. É incrível como ele fala que as pessoas precisam aprender. E é isso que eu estou passando para vocês. E lá ele diz que não, a gente não aprende. Ele fala, eu na escola não aprendi com palavras. Eu aprendi frases, escutando frases, anotando frases, lendo frases e não palavras. Entendeu? É isso que a gente vai fazer. A gente vai aprender frase. A gente vai aprender frase. E, pra mim, é a chave. Essa é a chave de você aprender o inglês de uma forma natural. Igual um nativo. Ela é a chave. Aprenda frases. Estude frases. Entendeu? Essa é a chave. Isso é que vai fazer você falar inglês de uma forma natural. São frases americanas, frases nativos. Você não estuda mais palavras. É a chave de você falar qualquer idioma, você aprender. Falar qualquer idioma de uma forma natural, são usando frases naturais e nativas. É assim que você estuda. É assim que você aprende. E como é que a gente faz isso? Bom, você estuda um vídeo. Você tem um vídeo lá. Não é qualquer vídeo, eu recomendo desenho. E você pega frases que você não conhece e anota no seu caderno. E você traduz a frase e agora você sabe o que essa frase quer dizer. Entendeu? Pronto. Acabou aí, você estuda frases que recomendo. É o que o nosso método faz. É o que as outras regras, que essa aqui é uma das regras que eu tô falando, mas as outras regras vão falar pra você escutar bastante material em inglês,
você assistir desenhos. Nossos métodos, nós usamos muito desenho. Por que desenho? Desenho é mais simples, não tem tanta gíria e um monte de outras coisas. E é assim que a gente aprende inglês, estudando frases, apenas frases. Acabou esse negócio de aprender inglês com palavras. Por quê? Quando nós estudamos frases, nós aprendemos o quê? Gramática também. É aí que a gente aprende gramática. De uma forma natural. Isso que é incrível. Você aprende de uma forma natural. Gramática, regras, o vocabulário. É assim que você aprende verbo. Porque quando você estuda uma palavra separada, você está estudando só ela. Um verbo to hate, to love. Tá ali. Só ela. Sozinha, nada. Só um verbo seco, sem estrutura. Só a estrutura do verbo. Mas quando você estuda uma frase, você tem o verbo lá no meio, o substantivo. Você está estudando a estrutura inteira de uma sentença. Como os nativos eles realmente falam. Tá lá no que você está estudando agora. Uma frase. Você estuda a estrutura, você estuda a gramática naturalmente. Você não vai perder tempo estudando gramática separado. Você está aprendendo numa frase. E um exemplo bem bacana que eu posso dar. Vamos lá. Quando você aprende uma palavra separada. To hate. Odiar. O verbo odiar. To hate. 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 Odiar. Você aprendeu essa palavra. Sozinho. E se você quer falar... ele odeia alguma coisa. Como é que você ia fazer a estrutura dessa frase? Se você aprendeu o verbo hate, como é que você faz uma estrutura? Ele odeia, eu odeio. I hate something. Eu odeio alguma coisa. Eu tenho que odiar alguma coisa. Entendeu? Como é que você usaria? Você ainda não sabe. Mas imagina que você está assistindo um desenho que você gosta e aparece uma frase lá. Bob hates ice cream. Bob hates ice cream. Bob odeia sorvete. Aí você vai lá e anota a frase. Você começa a estudar a frase, você traduz a frase. Bob hates ice cream. Você anotou a frase. Agora você sabe o que quer dizer que é. Bob odeia sorvete. Porém, você percebeu que tem um S no final. Hates. Bob hates, não Bob hate. Você aprendeu estrutura. Você aprendeu que na terceira pessoa... He, she, it, ele, ela e o it, né, que é usado no inglês para mais objetos e outras coisas, animais. Isso mais pra frente você vai entender perfeitamente. Mas existe a regrazinha de hate, se você acrescentar um S no final dos verbos. Entendeu? Se você estuda uma palavra separada, quando que você ia pegar num vocabulário, num livro, lá atrás, naquele glossário, hates. Não tem, é to hate. Vai estar to hate, to love, to eat. Entendeu? Então é por isso que nós estudamos frases. Porque aprendemos estrutura, aprendemos gramática, aprendemos regras quando estudamos. Muitas pessoas acabam cometendo esse erro de você acabar falando sem o S. To hate, he hate. He hate, não, he hate ice cream. Não, para um americano escutando isso, você é um analfabeto. Sabia? Para um americano, você é um analfabeto por falar simplesmente faltou um S. Poxa, porque é automático. A pessoa fala o hates. Se torna automático. A pessoa fala he hates, she hates, it hates ice cream. Hates, S no final. Você aprendeu uma frase. Você aprendeu a estrutura dela. Agora você tem Bob hates ice cream. E agora você pode simplesmente colocar outro nome, outra pessoa. Maxwell hates ice cream. Mentira, eu gosto, eu amo sorvete. Mas você muda. Você não precisa só mudar o nome da pessoa, Maxwell, Maria. Não. Aí você pode mudar não só o nome, mas pode mudar outras partes da frase. Bob hates pictures. To take pictures. Ele odeia fotos, odeia tirar foto. Você mudou, entendeu? Não sei se você pode ir mudando. E quando você aprende frase, por isso que eu falei que é um segredo. Porque você não está aprendendo palavras separadas. Você está aprendendo estrutura de uma frase, estrutura de uma frase falada por um nativo americano. Ou seja, você está aprendendo do jeito certo, do jeito que ele está falando. Ou ela, ou o personagem está falando. É assim que você está aprendendo. Você está aprendendo estrutura, você está aprendendo da forma correta.
Você está aprendendo automaticamente o quê? Gramática, não esqueçam. Você está aprendendo gramática automaticamente e você nem percebe. Porque se vocês não sabem, acontece algumas coisas no inglês que não existe regra, você não vai encontrar nenhum livro regra como usar. Ou seja, um exemplo. Às vezes você fica na dúvida, porque tem palavras que têm o mesmo significado. Porém, você não pode usar ela em certas frases só porque tem o mesmo significado. Tem que usar outra palavra. Como é que você vai saber? Não existe regra. Não existe, a maioria das vezes não existe uma regra explicando. Pô, você tem que usar isso aqui porque isso aqui, isso aqui. Não, 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 não. Não vai ter. Você aprende através das estruturas, das frases que você aprende, que você estuda dos nativos americanos. Nativos americanos, entendeu? Deles, é com eles. É por isso que nós estudamos frases e nunca estudamos palavras isoladas. Não existe motivo para você estudar uma palavra separada. Aprenda naturalmente, vendo vídeos, estudando através de frases. Vamos aprender estruturas e cada vez mais frases, mais frases. Nosso vocabulário vai ser frases. Teremos frases, frases, frases. Por quê? As frases vão começar a se repetir. Aí você já sabe o que quer dizer. Por quê? A estrutura é a mesma. Só mudam, às vezes, um verbo, um substantivo. Por isso nós aprendemos frases. Porque a gente está aprendendo estrutura. Qual é a diferença de Bob hates picture para Maria hates ice cream? Qual é a diferença aí? Que a estrutura é a mesma. Certa pessoa odeia alguma coisa. Essa é a estrutura da frase. Essa é a frase, então, que mudou o nome da pessoa e o que ela odeia. Pronto, tá aí. Vamos mais à frente. Bob loves ice cream. A estrutura ainda é a mesma, porque em vez dele odiar, ele agora ama. Você está querendo dizer alguma coisa, ele ama. Bob ama sorvete. A estrutura é a mesma, só mudou que agora em vez dele odiar, agora ele ama. E você vai encontrar várias frases parecidas, e só mudam alguma coisinha, idênticas, que automaticamente você vai saber, porque você repetiu essa frase diversas vezes. Ela está agora, ela faz parte de você, ela está no seu cérebro. Automaticamente você lembra da estrutura da frase. Vai lembrar da palavra, do verbo, do nome da pessoa, se ela odeia, se ela gosta. Você vai aprender tudo, você vai lembrar. Porque você está estudando agora frases e não palavras isoladas. Você entendeu o segredo de aprender um idioma, que é aprender através de frases. São as frases que fazem você falar inglês naturalmente. Naturalmente, você não vai perder tempo pensando no que usar. Esse é o segredo. Como eu já falei, quando você está conversando com alguém, você tem que responder rápido. Você não pode ficar muito tempo parado, sem falar nada, pensando no que você vai falar, pensando numa regra, pensando num verbo certo ou errado, se está certo ou errado, você vai falar. Não. Pelo fato de você ter aprendido tantas estruturas, tantas frases, veio diretamente no seu cérebro. É exatamente assim que eu vou falar. Porque você repetiu essa frase várias e várias vezes. Entendeu? Você estudou a estrutura, você sabe a estrutura da frase. É isso que faz você se tornar um fluente. É isso que vai te tornar fluente. É quando você começa a estudar essas frases e não palavras isoladas como muitos cursos ensinam. Que são chatos, falando sério, pra mim são bem chatos. Eu não gostava de estudar e eu estudei muito. E o meu inglês, assim, ele disparou, sério, o meu inglês disparou quando comecei a estudar frase. Disparou de uma forma absurda. Comecei a aprender muito mais, comecei a aprender muito mais e mais rápido. Comecei a entender muito mais do que os nativos estavam falando quando eu escutava um desenho, o próprio AJ Ho, quando eu escutava vídeos na internet. Comecei a entender. Porque eu comecei a estudar essas frases. Meu caderno cheio de frases que eu não sabia. Eu apenas traduzia. Traduzia lá no meu caderno, tava lá, eu sabia a tradução. Pronto. Se eu esquecesse da tradução, eu traduzia de novo. Eu não anoto minha tradução de uma frase
no meu caderno, não. Só tem frases em inglês. Se eu esquecer, eu vou lá, traduzo de novo, ou uso o tradutor, ou uso um dicionário, vejo frase por frase, monto lá como é que funciona. E vou saber agora o que ela quer dizer. Se tiver dúvida, pode ser uma expressão, não dá para traduzir tudo ao pé da letra, você vai pesquisando na internet, você vai estudar, vai procurar a origem da frase. A gente tá falando, você vai procurar o que aquela frase quer dizer, simples assim. A frase quer dizer. Por mais que você saiba, imagine uma frase que você acabou de ver. Não uma sentença toda, uma frase, uma pequena frase. Ela tem 5 palavras e você sabe 4. O que você vai fazer? Aprender a palavra? Só porque você sabe 4 de 5? Não. Anote a frase toda e você vai aprender essa palavra através da frase. Por quê? Como eu falei, estrutura, é questão de estrutura. Muitas palavras, elas mudam de significado, mudam a estrutura, a própria palavra muda uma estrutura de uma frase. E ela deixa de ter aquele significado que você aprendeu. Take. T-A-K-E. Take. Take. Então a pessoa eu falo, take this. Take this. É isso. Take this with you. Leve isso com você. E se a pessoa fala, take care of yourself. Take care of yourself. Ela já muda. Fica... Se cuide, basicamente. Take care. Se cuide. Take. Mas é o mesmo take. Mudou. Já era. Mudou. Por isso que a gente aprende frase, né? A gente não aprende palavra. Você vai aprendendo ao longo desses 203 dias, você vai aprendendo as estruturas e vários tipos de estruturas. Entendeu? É assim que funciona. As palavras, aí que você começa a entender como é que funciona, aprender um idioma novo. Elas vão mudar a estrutura de uma frase. Por mais que você saiba o significado, nem sempre ela vai ter o mesmo significado em outras frases. Da mesma forma que você não vai pensar qual palavra eu vou usar agora, o que eu vou usar agora, você não vai perder esse tempo, porque você estudou, você automatizou estruturas de frases, você automatizou frases, você vai saber automaticamente o que você usar. Em certo momento, você vai sentir o que você precisa usar. Essa é a questão, você sente. Quando você fala português, você sente o que você precisa usar em certo momento, em certa conversa. Você sabe, em inglês vai ser a mesma coisa. Você também vai saber o que quer dizer aquela palavra, aquele verbo em certa frase, porque como eu falei, elas mudam. Olha o take. Take this with you e take care of yourself. É o mesmo take, porém com significados diferentes. Em frases diferentes, mudou, é o mesmo. O verbo get. O verbo get e o verbo set, eles têm inúmeros significados. Get e set têm inúmeros significados. Você pode usar ele para muita coisa. Como é que você vai saber quando usar, o que esse get está querendo dizer aqui? Frases. Você está aprendendo frase. Vai ter muita frase com vários gets nela. Imagina 10 frases com 10 gets de formas diferentes. Você vai saber o que cada uma quer dizer. E quando alguém usar isso com você numa conversação, você vai saber. Automaticamente, você não vai nem pensar. Você simplesmente bateu aqui no seu ouvido, entrou a frase, seu cérebro processou automaticamente. Você sabe o que ela quer dizer e você sabe uma resposta para aquilo. Que você entendeu naturalmente o que a pessoa está querendo falar contigo. É por isso que nós não estudamos palavras, nós estudamos frases. Estudar frase é a melhor forma de você aprender vocabulário e aprender gramática. Aprender estruturas das frases. Como eu falei, é isso que vai tornar você falar, vai te tornar um fluente em qualquer idioma. Anote frases no seu caderno, estude frases no seu caderno. Estude muitas frases. Aprenda frases novas e novas e novas. Você vai aprender cada vez mais estrutura, cada vez mais vocabulário, verbos, regras. De uma forma natural e correta, porque é da forma que os americanos usam. E por que eu recomendo desenho? E não, para uma pessoa que está começando agora, não sabe nada, assista desenhos. Não qualquer desenho, porque também tem desenho que, caramba, é bem complicado. Mas desenhos mais simples. Por que desenho? Poxa, desenho é de uma forma simples.
não vai ter tantas gírias. É muito mais fácil de você entender a pronúncia. Falam mais pausadamente, mais claramente, que você consegue entender mais fácil. E se você entende mais fácil, a sua evolução quando você está estudando é muito maior. Porque se você está começando e vai querer assistir série é extremamente... É natural, é a conversa natural dos caras. É rápido. Tem pronúncias diferentes. É mais difícil, é muito mais difícil. Tem gírias, tem a cultura americana lá. As piadas. É muita coisa. Por isso que quando a gente está começando do zero, a gente vai começar com desenho. E depois a gente vai avançando para certas matérias mais difíceis. Mas sempre, nunca deixando de estudar as nossas queridas frases. É isso que a gente não pode esquecer, a nossa chave de aprender um idioma novo. Estudar frases e não palavras isoladas. Você vai perceber uma evolução tremenda. É a chave de aprender um idioma e ela é extremamente poderosa. É extremamente poderosa, vocês não têm noção. É extremamente poderosa. Se vocês perceberam o quão poderosa é, o quão poderoso é, né? Você estuda frase, você vai começar a aplicar isso agora. Vai começar a estudar frase, muito mais vai estudar a palavra. Isso em inglês vai, disparar. Você vai começar a aprender muito mais. Você vai começar a falar muito melhor inglês. Você vai se sentir muito mais confiante, bater no peito, você se sentir confiante de falar. Você não vai se prender em falar o idioma. Você vai simplesmente falar e vai falar correto, de uma forma certa. Às vezes, sim, você pode acabar errando, normal, todo mundo erra, eu erro. Nativos erram. Você quando fala português, você erra, normal, não sem nenhum problema até aí. Mas você vai falar. Vai falar porque você está aprendendo de uma forma correta, como os americanos falam. Você vai falar o mais parecido com como o americano fala. Através da regra mais poderosa que eu tenho para falar para vocês, que é aprender frase e não palavras isoladas. Fiquem isso na cabeça de vocês. É um processo bem simples. Você aprender estrutura. Essa é a chave, quando você aprende uma estrutura. E você repete essa frase várias e várias vezes, porque ela vai se repetir de desenhos diferentes, em filmes diferentes, vai se repetir e fica automático no seu cérebro. Então, galera, o resumo é simples do que eu tenho para dizer para vocês. Aprendam frases. Anote a frase no seu caderno. Não traduza, não coloque o significado no seu caderno. Não. Traduza no Google Tradutor e tente lembrar. Se você acabar esquecendo, tudo bem. Lembre de novo, estude de novo ela. Entendeu? E repita aquela frase. Fale a frase. Fique com aquela frase na sua cabeça. Você acabou de aprender uma frase nova. E nessa frase nova você aprendeu gramática. Não esqueça, você aprendeu gramática, verbos, vocabulário. Você aprendeu o que o americano está usando. Essa é a questão. Ele está usando dessa forma. Você vai usar dessa forma. Por que você vai falar diferente? Sabia que quando as pessoas elas acabam aprendendo muita gramática, estudando muita gramática separado, elas acabam sabendo mais. Um brasileiro pode saber mais gramática do que um próprio nativo americano? É por isso que a gente vai estudar o quê? As frases. Você não vai perder muito tempo estudando gramática. Você não vai perder tempo estudando gramática separado. Você vai aprender gramática estudando frases. Então, galera, fiquem ligados porque sempre estaremos falando e melhorando o nosso inglês. Todo dia nós estamos aprendendo coisas novas de como aprimorar nosso inglês. Ou o idioma que você está aprendendo. Façam muito bom uso dessa regra poderosíssima que vai mudar o seu modo de aprender um idioma. Vai mudar completamente. A arma mais poderosa que você tem é essa. Aprenda frase e não palavra isolada. Muito obrigado, galera.